Vamos prosseguir as nossas conversas em torno de Jesus, século XXI. São conversas estimulantes que nos devem fazer refletir, certamente que também nos interpelam, porque nos apresentam Jesus como habitualmente as igrejas não nulo apresentam. É um esforço de também fazer uma leitura, interpretação mais atualizada do Evangelho, das 4 narrativas que nos testemunham sobre Jesus, o Jesus que foi assassinado, crucificado em abril do ano 30 da nossa era. Para lá de podermos saber porquê Jesus é assassinado, também precisamos de descobrir de forma atualizada as suas práticas, as suas posturas na vida, na sociedade do seu tempo. E já descobrimos, já tomamos consciência de determinadas dimensões que nunca nos foram reveladas, comunicadas, ditas, mesmo nas catequeses paroquiais. E aí nem é tanto de estranhar, porque são catequeses dirigidas a crianças e adolescentes ou pré-adolescentes, mas mesmo nas universidades não nos tem sido dito. Nas universidades de cariz católico e as outras. Jesus sempre foi guindado a uma outra categoria, como que fora do humano, e portanto, se está fora do humano, deixa de interessar aos humanos e depois fica só a interessar aos das religiões ditas cristãs. E é por isso que me dói muito quando na conversa, no diálogo, na convivência com companheiras, companheiros que não se assumem, não se revêem em nenhuma igreja, que já estão fora desse universo eclesiástico e até se assumem ou como agnósticos ou ateus, me dói que eles revelem, e elas revelem, de uma maneira geral, um grande desconhecimento de Jesus, o da história. Porque, infelizmente, Jesus tem estado durante estes 20 séculos muito confinado ao universo eclesiástico, às religiões cristãs. E ele não tem nada a ver com esse universo. E ele está completamente fora desse universo. E esse universo religioso foi o que menos o entendeu, o que menos o acolheu, foi o que mais o odiou, o excluiu, e que culminou esse ódio e essa exclusão na morte da cruz do Império Romano. A pedido, a exigência dos da religião, a começar pelos maiores, os sumos sacerdotes. E, portanto, nós precisamos, nestas conversas, Jesus, século XXI, de tirar, ou resgatar, como já disse numa das conversas, Jesus deste universo religioso. Todos os seres humanos temos de nos interessar por ele, por Jesus, conhecer quem é este ser humano. Não deixar que ele seja manipulado pelos da religião, pois se os da religião o mataram, agora só podem estar interessados em apresentar-nos um Jesus, século XXI, favorável a elas. E isso é um Jesus completamente desfigurado. É um Jesus inventado,
não pode ser o Jesus da história. O Jesus histórico, aquele que enfrentou as religiões e os seus chefes, que enfrentou o templo, que enfrentou o império, sempre desarmado, é certo, mas com a força da sua palavra, com a força das suas práticas, com a força da sua coerência de vida, com a radicalidade das suas posturas. E no século XXI precisamos de seres humanos assim, mulheres, homens assim, bem adultos, bem maduros, bem conscientes, bem audazes, que dispensem os tutores, que dispensem os intermediários e que sejam autónomos, senhores dos seus próprios destinos, seres humanos assim, como Jesus. E então estamos ainda em torno deste poema com que o Evangelho de João abre, um poema dos mais belos, talvez o mais belo poema da literatura mundial. Tem a par dele o outro poema bíblico também, com que abrem as nossas Bíblias, no livro do Gênesis, aquele que consegue num pequeno poema meter toda a criação, toda a evolução em 6 dias, numa semana de 6 dias. Claro que é um texto, um poema com que abre o livro do Gênesis, com que abre a Bíblia, toda a Bíblia. Ainda que esse texto, esse poema, fosse escrito 400 anos depois do relato que vem a seguir, onde se fala daquelas figuras míticas Adão e Eva, e da serpente a falar e tudo. E apesar de o texto dizer que até a serpente falava, a gente tomou sempre aquilo à letra. Que falta de bom senso tem havido na humanidade. Parece que toda a dimensão religiosa, porque é idolátrica, nos tira até a capacidade de refletir, de raciocinar, que nos tira a dignidade de inteligência. Parece que temos de ser todos assim uns palermazinhos, uns lorpas, uns infantis. É por isso que eu digo que só a mesma fé de Jesus é digna do ser humano. Muito mais digna do que o ateísmo. Muito mais digna do que o ateísmo. A mesma fé de Jesus. Não a fé religiosa, que essa não é digna. Essa é a idolatria. Nos amesquinha, nos infantiliza, nos diminui. Sim, as igrejas não gostam que eu diga isso, mas que nos diminui, nos infantiliza. Até nos tira a capacidade mental de raciocinar. E depois faz de nós, assim, uma espécie de rebanhos. Claro. Para quem está a dirigir, a comandar, é sempre muito mais cômodo comandar um rebanho do que estar a dinamizar comunidades de pessoas maduras, adultas, autónomas, que têm pensamento próprio e que se assumem assim na diferença. Não há 2 eus iguais, porque há cada haver 2 palavras iguais. Não há 2 eus iguais, porque há cada haver 2 pensamentos iguais, 2 formas de comunicar iguais. Na variedade é que está a nossa grandeza humana, mas uma variedade que é toda ela integrada, acolhida, reconhecida. Assim sim. E este é o Jesus século XXI. Com ele só temos a ganhar em humano. Já prosseguiremos.